Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje nós vamos ver um assunto do 8º ano do ensino fundamental, né? O final de uma série de videoaulas que nós tivemos sobre o segundo reinado. Nós vamos ver, né, o fim do segundo reinado, quais foram os motivos que contribuíram para que o governo do Dom Pedro II chegasse ao fim, tá? Só para lembrar, mais uma vez, essas videoaulas eu gravo para os meus alunos reverem o conteúdo estudado em sala de aula, mas se for útil para você também, então bom proveito e bons estudos, ok? Então vamos lá. Basicamente eu posso elencar já para vocês os fatores que foram responsáveis pela crise do segundo reinado. Então eu vou ter a chamada questão religiosa, que nós vamos ver, né? A questão militar, a questão do abolicionismo, nós vamos ter a questão do republicanismo que vai surgir, tá? Tudo isso vai convergir para quê? Para fazer com que Dom Pedro II fosse perdendo apoio e fosse derrubado por um golpe, né, em 1889, dando início então ao republicanismo aqui no Brasil. Então agora eu vou rapidinho detalhar cada um desses fatores que contribuíram para, né, o fim do segundo reinado, começando evidentemente, né, pela questão militar. Aqui está a questão religiosa, mas é a questão militar, tá? Então, só para lembrar, o Brasil, né, ele havia travado a famosa Guerra do Paraguai. E com a Guerra do Paraguai, o Brasil saiu vitorioso. O exército, ele passou a gozar de um prestígio bastante acentuado. E os militares, né, por causa dessa vitória e desse prestígio, eles começaram a exigir do imperador maior participação política. E eles não possuíam essa participação política. Então, muitas alas, né, do exército começaram a ficar descontentes com Dom Pedro porque queriam um maior reconhecimento e queriam uma atuação política mais prática e concreta dentro do governo do segundo reinado, tá bom? Então, esse já é um dos motivos, tá? Essa briga, esse descontentamento dos militares vai desembocar, né, em dois casos específicos envolvendo militares, que é a questão do caso Sena Madureira e a questão do caso Cunha Matos. Em ambos os casos, o que vai acontecer? Esses dois personagens, eles vão expressar, né, ideias contrárias ao governo e por causa dessa expressão, né, do seu pensamento, eles vão acabar sendo presos. E aí todo o exército vai começar a se organizar e se mobilizar contra Dom Pedro, ou melhor, todo não, né? Parte do exército vai começar a se organizar contra o Dom Pedro e mais, contra o próprio sistema de governo da monarquia, né? Muitos vão começar a defender, né, o sistema político da república, né? Tanto é que foram os militares realmente os grandes responsáveis, né, pelo golpe que vai implantar a república no Brasil, tá? Então, a questão religiosa era o descontentamento dos membros do exército, principalmente do alto escalão, que queriam o quê? Maior reconhecimento e participação política e não possuíam, ok? Então, percebam, Dom Pedro vai perdendo, né, apoio de um dos pilares de qualquer pessoa que quer se manter no poder, o exército. Tudo bem? Outro grupo que vai começar a ficar bravo com o Dom Pedro, né, além do exército, vai ser o grupo que também tinha força, que também tinha prestígio, que também tinha muita influência nessa época, que é a igreja, né? E aí eu vou ter origem à questão religiosa, tá? Só para lembrar, o Dom Pedro se relacionava pela Constituição de 1824, que o pai do Dom Pedro II, Dom Pedro I, fez. A relação da Igreja Católica com o Brasil, com o imperador, era uma relação centralizada
na figura do imperador, porque a lei estabelecia dois conceitos importantes, né? O chamado padroado e o chamado beneplácito. O que era isso, professor? Pelo sistema do padroado, o que acontecia? Os cargos mais importantes da Igreja Católica, né, poderiam ser, né, nomeados pelo imperador e não pelo Papa, como geralmente acontece, tá? E o sistema do beneplácito afirmava o quê? Que todas as decisões, todas as ordens que viessem lá de Roma, do Papa, antes de passar a valer no Brasil, para a igreja, né, tinha que passar pela aprovação do imperador. Se o imperador não concordasse com as ordens, com as determinações do Papa, não se cumpria nada aqui no Brasil. Então o poder era bem centralizado. O que vai acontecer que vai gerar problema entre a igreja e o Dom Pedro II? Nesse período, né, a Itália viveu a chamada unificação italiana. E nesse processo de unificação italiana, né, ou quem já estudou esse assunto, ou quem já viu outros videoaulas aprendeu, quando foi feita a unificação política da Itália, o Papa perdeu o seu território, né? Deu origem à chamada questão romana, né? E o Papa vai acusar membros da maçonaria, né, de estarem por trás desse problema da unificação, da questão romana. Então, de modo geral, o Papa, na época, vai começar o quê? A perseguir, né, a maçonaria de forma mais sistemática. E vai, inclusive, né, dar ordens para que no Brasil, né, fossem afastados todos os padres, bispos que estivessem ligados com a maçonaria. O problema é que Dom Pedro, ele possuía uma relação bastante íntima com a maçonaria e ele não acatou, né, as ordens do Papa. Então esse fato de não acatar as ordens do Papa vai gerar o que? A chamada questão religiosa, né, envolvendo inclusive outros personagens que foram perseguidos, etc. Estou falando de forma bem geral. E aí o que vai acontecer, né? Parte da igreja vai ficar contrária ao imperador, vai ficar contrária ao Dom Pedro II. Então vejam bem, Dom Pedro vai perdendo apoio, né, do exército, vai perdendo apoio, tendo problemas com a igreja. Então a base de sustentação do seu poder vai começar a ruir. Tudo bem? Outro fator que eu posso citar, né, a ascensão do chamado republicanismo. Então as pessoas começaram a valorizar a questão, a implantação da república no Brasil, sendo uma forma que para eles seria mais democrática, né, de governo. Então, inclusive nesse contexto vai surgir aqui em São Paulo o famoso PRP, Partido Republicano Paulista, vai surgir lá em Itu, né, na famosa Convenção de Itu. Então, lógico que, né, quem era republicano vai ser contra o governo do Dom Pedro II. Tá? Detalhe, a maior parte dos representantes desse republicanismo paulista era formado pela elite, né, cafeeira, né? Então era um grupo que tinha bastante força. Outro ponto que prejudicou o governo do Dom Pedro II foi a questão do abolicionismo. Muitas pessoas começaram a ficar contra o governo porque queriam o fim da escravidão. E aí o Dom Pedro, coitadinho, ficava num dilema. Por quê? Tinha gente que era contra a escravidão e tinha gente que era favorável à escravidão, principalmente os grandes fazendeiros. Então, se ele acaba com a escravidão, desagrada um grupo. Se ele mantém a escravidão, desagrada o outro. Então o cara estava numa situação difícil. Mas, né, de modo geral, essas questões do movimento abolicionista vai desestabilizar também o governo do Dom Pedro II. Na imagem aqui, né, nós temos alguns dos líderes do movimento abolicionista, né, Aristides Lobo, André Rebouças,
José do Patrocínio, Rui Barbosa, Luiz Gama, Joaquim Nabuco, né? Conhece? Provavelmente na sua rua tem vários nomes, né, relativos a esses personagens históricos. Tudo bem? Então, isso aqui eu coloquei apenas durante as aulas para complementar. Então, com relação à escravidão, para tentar agradar os dois lados, Dom Pedro vai fazendo o quê? Vai tentando liberar aos poucos a escravidão, porque tinha também a pressão da Inglaterra, que também queria que o Brasil abolisse a escravidão. Ah, professor, os ingleses tinham dó dos negros? Claro que não, né? Os ingleses queriam ganhar dinheiro. Por quê? Escravo não compra produto inglês. Se no lugar do escravo eu tenho um cara que trabalha e tem um salário, né? Para a Inglaterra vai ser bem melhor. Então o Brasil lentamente vai começar a abolir a escravidão. Primeiro, com a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico. Depois eu tenho a lei do ventre livre, que dá liberdade para quem nasce. Só que na prática não funcionava, porque o pai era escravo, a mãe era escrava, o nenenzinho livre morava onde? Na senzala com os outros escravos. Vou ter a lei dos sexagenários, que daria liberdade para os maiores de 60 anos, só que o problema é que eles não aguentavam viver nem nos 50, não chegavam, mas quanto mais 60 anos. E aí, finalmente, em 1888, eu vou ter a famosa Lei Áurea. Perceberam? Então assim, professor, quais motivos fizeram acabar o segundo reinado? Quais motivos tiraram Dom Pedro II do poder? Vários motivos. A somatória de vários motivos. Eu junto o quê? Eu junto o movimento republicano, né? Eu junto a questão dos fazendeiros que ficaram bravos por causa do fim da escravidão, o exército com a questão militar, a igreja com a questão religiosa, né? Eu junto tudo isso e a La Dilma, né? Coitado do Dom Pedro II, tchau, querido, né? E aí Dom Pedro cai e no seu lugar vai ser implantada a República, né? Primeiro período República da Espada, com os militares no poder, né? Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, mas esse já é um assunto para uma próxima videoaula, ok? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail que está aparecendo aqui embaixo, prof.danilodeoliveira@gmail.com. Vou responder para você com o maior prazer, ok? Então, muito obrigado por assistir a videoaula e até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço para você e até lá. Tchau, tchau.